No ano passado, e já parte de 2009, nós estivemos estudando o livro da Bíblia chamado Atos dos Apóstolos. Eu sei que aqueles grupos que eu coordeno foram grupos onde pessoalmente eu fui muito enriquecido. E não poucas vezes eu escutei de algumas pessoas dizendo: mas como a palavra de Deus é fantástica! E como ela diz as coisas como nenhum outro livro é capaz de dizer. Foi um tempo de uma viagem transformadora, pois nós vimos o testemunho de Deus para as nossas vidas. E um texto que nós olhamos no ano passado é o texto que eu quero ler hoje à noite para a nossa reflexão e para a nossa meditação. Eu quero convidá-los para que nós meditemos em Atos 17. Atos 17, os versículos 16 em diante. É um texto que não é tão curto assim, por isso preste bem atenção. Atos 17, 16 em diante. Enquanto o apóstolo Paulo os esperava na cidade de Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. E por isto Paulo pregava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Pregava também na praça todos os dias, entre os que ali se encontravam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com Paulo, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros diziam: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao lugar das reuniões especiais, o Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isto. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois é ele mesmo a quem todos dá a vida, respiração e tudo mais, e de um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus e porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e a imaginação do homem. Ora,
um dia em que há de julgar o mundo com justiça, através de um homem que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos, Jesus Cristo. E quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns zombaram, escarneceram, outros disseram: a respeito disto te ouviremos noutra ocasião. E a essa altura Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o responsável por aquele local de reuniões, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Senhor, que esse texto possa ser vívido em nossas mentes e corações. Que Ele de uma ou de outra maneira fale conosco. Que Ele chegue ao nosso coração por um ou por outro âmbito. E que Ele nos mobilize para uma nova atitude frente à realidade que nos cerca hoje, aqui na cidade de Porto Alegre. Ensina-nos por isto que aconteceu lá em Atenas há 2000 anos atrás. E fale a nós, nos dias de hoje, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, Paulo era um viajante incansável. E ele recebeu de Deus a tarefa de ser um missionário, de ir a todos os lugares do mundo da sua época e anunciar o Evangelho. Quer quisessem ouvir, quer não quisessem ouvir, quer fosse oportuno, quer não fosse oportuno, ele ia e anunciava o Evangelho. E agora ele vai para uma das cidades mais sofisticadas do mundo de 2000 anos atrás. Ele vai para a cidade de Atenas. Atenas se caracterizava por algumas questões que merecem a nossa palavra. Em primeiro lugar, Atenas se caracterizava por ser um famoso centro universitário. O saber e o conhecimento ali era transmitido a todos que buscavam aquela cidade. Gerações e gerações foram instruídos e instruídas numa série de áreas do conhecimento humano. Atenas, um centro cultural muito rico. Atenas, uma cidade em que havia uma elite intelectual que deixava abismado todos os povos circunvizinhos e que concorriam para lá para lhe crescerem no conhecimento desta ou daquela ciência. Em segundo lugar, Atenas, a capital da Grécia, já naquela época, existente até hoje como capital da Grécia, era uma cidade famosíssima pela sua arquitetura. A arquitetura de Atenas era um padrão e era um referencial para todos os arquitetos do mundo de então. A urbanização que aconteceu em Atenas, o serviço de esgoto, os aquedutos e todo o mais que notabilizava a cidade, era conhecido pelo mundo de então. Uma cidade que era muito bonita. Atenas era também famosa por ser o berço de muitos dos homens mais famosos que já pisaram a face da terra. Os filósofos mais importantes da história da humanidade botaram os seus pés em Atenas ou nasceram em Atenas. Eu só menciono alguns: Sócrates, Platão, Aristóteles,
pensamentos ainda moldam a vida de muita gente. Eram de Atenas, ou passaram por Atenas. Atenas era famosa pela sua religiosidade. Poucas cidades do mundo antigo e do mundo moderno, foram tão religiosas como a cidade de Atenas foi. Havia 3.000 deuses adorados em Atenas, uma idolatria sem comparação. Só lá na Babilônia é que havia tanta idolatria ou algo parecido como em Atenas. Havia 30 mil altares de adoração espalhados pela cidade. Alguém disse uma vez que em Atenas havia mais ídolos a serem adorados do que homens e mulheres verdadeiros e verdadeiras. E é nesta cidade que Paulo se encontra. Imagine só, uma cidade sofisticada, uma cidade desta grandeza e com esta religiosidade. Todo mundo adorava a meia dúzia, ou alguns adoravam até os 3.000 deuses. E Paulo chega lá e diz o texto, o Lucas, que escreveu Atos dos Apóstolos, ele é de uma precisão muito chamativa. Ele diz que Paulo se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Ele não estava indiferente ao que se passava ao seu redor. Ele não se resigna com o que ele vê. Ele podia ter dito, como muita gente diz hoje, em termos de religiosidade, cada um para si, cada um escolhe o que bem entende, o que importa é ter uma fé sincera, o que importa é crer, o que importa é adorar alguma coisa, pelo menos eles adoram alguma coisa. Ele podia ter dito isso, mas ele sabe que estes ídolos que eles adoravam, que estes deuses que eles adoravam, não tinham qualquer semelhança, não tinham nada a ver com o Deus que ele, Paulo, tinha descoberto e que era razão da sua pregação. Por isso ele se revolta, por ver pessoas dominadas, por ver pessoas escravizadas, por ver pessoas manietadas, por ver pessoas em calabouços de uma idolatria sem fim. E ele faz três coisas. Ele faz três coisas em Atenas. Em primeiro lugar, ele vai à sinagoga. A sinagoga é o quê? É a igreja. É a igreja dos judeus. Mas diz no nosso texto que lá também estavam gentios piedosos, não judeus presentes. Ele vai lá e prega a eles, como quem diz: gente, olha no meio de quantas cobras venenosas nós nos encontramos. Olha só a desgraça que toma conta do nosso contexto. E ele fala do Deus verdadeiro. Ele lembra eles da grandeza de Deus, com toda certeza.